Senhor, vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus.
alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós estamos na presença do Senhor, desse Deus que é poderoso, que é santo, que é eterno e misericordioso, e que está com os teus ouvidos atentos às nossas súplicas. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh Deus, seja o teu nome louvado e exaltado. Você pode saudar o Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome de Deus. Vamos orar neste momento. Pai querido, em quem depositamos nossa fé, nossa esperança, em quem entregamos o nosso viver. Pai Santo, o fizemos por fé, com amor, espontaneidade, a partir do momento, Senhor, que entendemos o plano salvífico do Senhor, na pessoa do Deus Salvador, Jesus Cristo. Pai Santo, o Senhor transformou o nosso viver, o Senhor nos fez nascer de novo, o Senhor Deus fez nova todas as coisas. Pai Santo, eu quero te louvar e exaltar, agradecer o teu nome, bendizer ao Senhor, e bendizer ao Senhor por todos aqueles que estão aqui agora, louvando e bendizendo o teu nome, com alegria no coração, com a esperança de agradar ao Senhor, não somente no culto, mas em todos os momentos do viver. A todos aqueles que nos assistem e que compartilham, Senhor Deus, estes momentos que temos aqui contigo na tua casa, para adorá-lo, para bendizê-lo e para proclamar o teu santo e excelso nome. Faça, Senhor Deus, segundo o teu querer, segundo a tua misericórdia, segundo o teu muito amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em pé, igreja, 67 do cantor cristão. Isso aqui, quando eu era adolescente, foi o primeiro hino no coral da Segunda Igreja Batista da cidade de Marília, lá na Avenida República, que nós cantamos isso daqui. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor.
veio resgatar-nos pela Santa Cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós vogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Os irmãos podem assentar-se. Seja o nome do Senhor louvado e exaltado. O Deus que é bendito eternamente. Amém. Amados, o fato de nós estarmos aqui é um grande privilégio que Deus nos outorga. Quantas pessoas gostariam de estar na casa de Deus, com o povo de Deus, adorando a Deus, mas não pode. Há alguns impedimentos para muitos daqueles que gostariam de aqui estar. Uns pelo trabalho, outros pela idade, outros porque estão enfermos, acamados. E nós, pela graça e misericórdia de Deus, estamos com vida, estamos com saúde. E nós estamos aqui, é um grande privilégio. Você que deixa de vir à igreja para ficar assistindo em casa, você perde o melhor, que é a comunhão nossa com Deus e de um para com os outros. Estar na igreja é tremendo. É o melhor lugar para se estar, na casa de Deus. Bom estarmos aqui. É tremendo estarmos aqui. E nós estamos estudando a palavra de Deus, meus amigos e irmãos, acerca da superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos. E o texto é um pouco extenso e nós fomos dividindo em partes no domingo pela manhã, quando aqui falamos, nós falamos sobre a superioridade de Jesus Cristo sobre o universo, sobre a criação, sobre os elementos, sobre todas as coisas. E quando aqui nós terminamos no versículo 12, nós salientamos a grandeza deste Deus Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que Ele vai fazer com o universo que está envelhecendo e que haverá um final. E aí ele diz que Ele desenrola como se fosse um tapete. Para nós é uma imensidão, mas a terra não serve para escabelo dos pés do Senhor, porque Ele é tremendo. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós vemos a mão do Senhor fazendo as coisas. Quando chega no homem, Ele molda o homem, e aí Ele sopra nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente. Mas todas as outras coisas é pelo poder da palavra.
Que poder que a palavra do Senhor tem. A começar do Fiat Lux. Pelo poder da palavra dele, a luz raiou sobre as trevas. E as trevas não prevalecem. Ele tem tanto poder que ele divide noite e dia. Ele tem tanto poder que ele divide frio e calor. Ele tem tanto poder que ele criou as plantas e delas sementes, frutos e sementeiras, e é assim perpetuamente. E ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e da costela de Adão, mais uma vez, Deus põe a mão no homem, faz uma intervenção cirúrgica, e traz a mulher, porque havia uma solidão muito grande na vida de Adão. E aí, ele disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele criou todas essas coisas para o homem. E ele criou o homem com um propósito de que o homem vivesse sem pecado, eternamente sem pecado, nesta vida. O inimigo entrou no circuito, enganou a Eva, que enganou Adão, e que frustrou os planos de Deus, mas não acabou com os planos de Deus. Como nós vimos aqui no domingo próximo passado, pela manhã, apenas adiou. E o projeto de Deus de salvar a humanidade, de transformar o pecador, de pecador perdido a pecador remido, é com um propósito de reinar com os homens. Mas em uma terra sem pecado, em uma terra sem dor, mas com vida abundante em Cristo. A morte já não existirá mais, o diabo e os seus anjos não existirá mais, e aí está dentro daquilo que o apóstolo diz: e vi novos céus e nova terra. Então o Senhor tem para nós o melhor. Eu fico imaginando dentro deste projeto de Deus, de alcançar o homem, de salvar o homem, um Deus perfeito, perfeito em todas as coisas, sem nenhuma ruga, sem nenhuma cicatriz, já não mais colocando a mão na confecção do homem e da mulher, mas se colocando no útero de Maria para se fazer homem. E eu creio que naquela manjedoura, embora em um lugar pobre, em uma noite fria, nasceu o Salvador do mundo. Eu creio que o aroma daquela manjedoura mudou com o perfume de Cristo. E ele nasceu perfeito. Cresceu perfeito. Não pecou. Andava fazendo bem, buscando e salvando aqueles que se haviam perdido, manifestando o seu amor na promessa das bênçãos àquela nação, àquele povo, mas aquele povo não quis, aquele povo não creu, aquele povo não o aceitou. E nenhum desabafo, o apóstolo Pedro diz: vocês que mataram a Jesus Cristo. Em um acesso de ira e de descontentamento e frustração, por entender o amor supremo de Deus, e questionar-se: mas por que o povo não aceitou o amor de Deus? Amados de Jesus Cristo, 33 anos
fazendo bem. 33 anos ensinando acerca do reino. E aí, os nossos pecados o colocaram no madeiro. Mas antes de colocá-lo no madeiro, foi zombado, cuspido, chicoteado. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Para que aquela coroa de espinho se fixasse com uma cana, bateram na sua cabeça. E ele, o ferido de Deus, não abriu a sua boca. Depois, carregando a sua cruz, lá no Monte Caveira, lá no Gólgota, teve suas mãos e pés transpassados por cravos rústicos, que lhe traspassaram as mãos e os pés. Já tinha a sua cabeça ferida, o seu rosto ferido, as suas costas dilaceradas, mas estava ali por amor. E as pessoas zombavam dele. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. E ele sozinho levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós podemos, amados de Jesus Cristo, estarmos aqui nesta noite, falando a respeito da superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre o universo, sobre a criação, sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus lá em Mateus 28, 18, retrata muito bem disso. Cristo ressurreto, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas Jesus não sobe como desceu. Desceu Espírito, porque Deus é Espírito, se fez carne, e sobe como carne, com corpo glorificado, sem sangue. Porque todo o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, a meu favor, a seu favor, a nosso favor. E quando ele assunta aos céus, ele sobe com aquelas mãos que ele se apresenta aos apóstolos, com aqueles pés, e agora com o seu lado traspassado pela cicatriz de uma lança, sobe machucado, mas cumpriu a sua missão. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. O plano de Deus continua. O diabo tentou de todas as formas para que Jesus não viesse, e quando veio, tentou de todas as formas para que ele pecasse, para que ele desistisse. Longas foram as noites e madrugadas dele a sós com o Pai, pedindo força, pedindo auxílio, como homem Deus. Porque quando ele desceu, ele se esvaziou de tudo, abriu mão de tudo, e achado na forma de homem, foi achado na forma de servo. Hoje o Evangelho prega que você, quando vem para Jesus Cristo, você passa a ser filho de Deus, e aí você tem todo o poder. O próprio Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Aprendemos com Jesus o que é ser servo. Vamos mudar a nossa mente. Não somente lá o que está dizendo em Romanos, Romanos 12. Será que eu falhei? Quando diz que nós que
temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos a nossa mente transformadas pelo poder de Deus, convertida a Deus. E lá em Filipenses 2, de 5 em diante, para que nós tenhamos de fato a mente de Jesus Cristo. E eu fico perplexo, amados, que as pessoas não só não creem em Jesus, como também não sabem quem é Jesus. E o diabo continua ainda após a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tentando inculcar na cabeça das pessoas que Jesus não é Deus. E tem religiões que negam ou tentam negar a divindade de Jesus Cristo. Não pode negar o amor que ele tem, o amor que ele teve, o sacrifício que ele fez, mas tentam colocá-lo em uma segunda categoria, quando que na realidade ele é acima de tudo e de todos. Dá para entender? Quando nós entramos para estudar na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, nós sabíamos e sabemos da grandeza dos escritos, da grandeza dos ensinamentos. E em conversa com a minha melhor metade, que é a Ludmila, eu disse: essa carta é complicada, é de difícil interpretação. Deus, ocultastes as coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. E nós somos pequeninos. Eu sei que tem pastores muito mais capacitados do que eu, em todos os sentidos. Mas Deus nos abençoou para que estivéssemos aqui estudando acerca de Jesus Cristo. Os judeus queriam fazer o povo voltar à lei. Mas agora, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus, o Deus Salvador, se entregou em um madeiro por nós, para nos comprar com o seu precioso sangue. E nós não temos como pagar, você não tem como pagar, ninguém tem como pagar, porque foi por graça, por misericórdia, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como poderei eu pagar tamanha bênção? Eu não posso, mas eu creio. E eu procuro servi-lo integralmente, estar à disposição dele. Sei que tem pessoas com mais capacidade intelectiva, em um nível espiritual maior do que eu, em uma condição melhor do que a minha, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Jesus é o meu Salvador e que Ele é Deus. Quando vejo você aqui, Fátima, lembro lá aquela sentada nossa lá em volta da mesa, estudando, eu na minha Bíblia e você com a sua Bíblia, e eu mostrando para você a divindade de Jesus Cristo, você com uma Bíblia torcida, negando a divindade, a deidade de Jesus Cristo. E ali a Fátima se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Isso já vai para 20 anos e meio, Fátima. Glórias a Deus.
Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. 1, 13 e 14. Pois, a qual dos anjos disse ele: jamais assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são, porventura, todos espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que serão herdeiros da salvação? Amados de Jesus Cristo, este versículo que lemos agora no versículo 13, nós podemos estarmos indo aos Salmos 101, que é correlato a isto que acabamos de ler. Antes de Jesus Cristo se fazer carne e habitar entre nós, já estava relatado o lugar de honra, o lugar de glória. Já estava relatado a majestade excelente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já havia revelado aos homens a conversa com Cristo, Deus Salvador. Disse o Senhor ao meu Senhor. E aqui nós podemos usar. Disse o Deus Pai ao Deus Filho: assenta-te à minha mão direita. Vamos dar um intervalo aí, para depois vermos a parte B. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como nós dissemos aqui, que haja luz, façamos dia, noite, vegetais, animais, minerais, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Aquele que criou todas as coisas, fez por ele, por iniciativa dele, por amor dele, por misericórdia dele, a consumação da salvação pelo seu sacrifício feito na cruz do Calvário. E aí assentou-se a mão direita da majestade nas alturas. É pela obra terminada na cruz do Calvário que Jesus Cristo conquistou. Mas na eternidade de Deus, na onisciência de Deus, no Salmo 101, Deus já declarava: Deus é o Deus verdadeiro, a sua palavra não falha, ainda que os homens a tenham por tardia. Se Deus diz, acontece. Se Deus prometeu, acontece. Se Deus diz, creia, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amados de Jesus Cristo, a parte B, ela tem um período não contado, não contabilizado, lá em 101, a parte B, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amados de Jesus Cristo,
há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Esse escabelo dos pés, até que ele tenha pisado a cabeça da serpente. Aquela que engana a humanidade. O amados de Jesus Cristo, Ele é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se. Jesus está no trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores. Ele está lá, assentado. Ele é rei. E não adianta ironizar, salve o Rei dos Judeus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, amados, aqui neste 1:3 e nisto que nós estamos vendo, tanto no 13 como no Salmo 101, trata da deidade do Deus Salvador, trata de Jesus Cristo declarando aos judeus que vinha tentando implantar, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, fazendo que os cristãos e os que estavam tentando voltar à lei focassem. Este é o caminho. Quem é o caminho é Jesus. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas estavam focando em Moisés. E o Salvador do mundo é Jesus Cristo. Moisés salvou a nação de Israel, mas Jesus Cristo salvou todo mundo caído e pecador, dos quais Moisés não tinha capacidade, porque era homem como eu, era homem como você. Dá para entender? Precisou Deus se fazer carne. Precisou Deus morrer no nosso lugar. Precisou Deus voltar ferido, mas vitorioso. Aquele que tem na sua perna o seu nome escrito. Olha o poder de Jesus Cristo. Da sua boca sai uma espada. Ele há de voltar. Ele há de voltar. Ah, amados de Jesus Cristo, não, os ritos da lei não salvavam a humanidade. Disse Deus o Pai, a ninguém mais a não ser ao Senhor Jesus Cristo, assenta-te à minha direita. Dá para entender? Ninguém mais, porque Jesus Cristo, Ele cumpriu 100% o plano do Pai, até dizer, está consumado, e expirou. Obra terminada. O ferido de Deus, dos quais, quando olhávamos nós para eles, ele não tinha formosura nenhuma para que o desejássemos, dos quais os homens escondiam o rosto. Quantas pessoas continuam dando as costas para Jesus? Quantas pessoas continuam não crendo que Jesus é Deus? Quantas pessoas que deixam de ser lavadas no seu precioso sangue? Quantas pessoas que deixam de ser salvas todos os dias? Quantas pessoas entram no inferno todos os dias?
Agora vão crer, mas não vão ser salvos. Não adianta missas, não adianta ritos, só Jesus Cristo salva. E para nós termos a salvação, crer, a fé, creia em Jesus, de todo o teu coração. Dá para entender? Amados, pois a qual dos anjos disse ele: assenta-te à minha mão direita. Os anjos continuam de pé, diante do Altíssimo, não dentro da sala do trono. Enquanto Jesus Cristo está agora assentado do lado direito de Deus. Ele rege este universo. E as coisas vão acontecendo até que Ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu creio que o tempo está acabando. E as pessoas estão se acabando com o tempo. Semana que vem começa o carnaval, mas já teve o pré. E as pessoas estão na festa da carne. Alma, come, bebe, regala-te. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Atos, capítulo 1, versículo 9. E, quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem. O recebeu, ocultando seus olhos. A glória Shekinah de Deus envolveu a Cristo enquanto ele subia. E a vós, segundo Tessalonicenses 1:7, que sois atribulados, descanse conosco. E aqui dá para, eu já disse isso aqui, ou no domingo ou na quarta anterior a esta, nos Salmos 40. Esperei confiadamente pelo Senhor. Esta paciência não tem prejuízo nenhum de esperarmos a volta gloriosa do Salvador. Ai daqueles que diz que ele tarda em vir. Olha as noivas. Olha as 10 virgens. 5 delas prudentes e 5 delas loucas. O noivo está voltando. Aquele que subiu em glória na Shekinah de Deus. Ele vai voltar em glória. E vós que sois atribulados, descanse conosco, pacientemente, quando se manifestar o Senhor Jesus e descer dos céus com os seus anjos de seu poder, a glória majestosa da Shekinah de Deus se deu na sua assunção, quando assuntou aos céus, e se repetirá em sua segunda vinda. Atos 1:11. Ó varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para do céu
os vistes subir. Oh, amados, volta em Atos 1:9. Atos 1:9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Amados de Jesus Cristo, ele veio em glória, subiu como homem, como já mencionei, ferido, marcado com seus pés, mãos, semblante, seu lado direito, a sua fronte ensanguentada, sua cabeça ferida com os espinhos. Depois de ter dado aos seus seguidores suas últimas instruções. Este Jesus, a que viste subir, ele depois de instruir os seus, ele foi recebido em glória nos céus. Relatamos aquilo que o apóstolo dizia aos cristãos, aos judaizantes da época, da superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre o universo, sobre os elementos, sobre os anjos. Quando ele revela a sua deidade de Deus, sendo Deus, a gente vai ver com qual propósito Deus criou os anjos. Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Não são porventura todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que serão herdeiros da salvação? Todos os anjos estão a serviço de Jesus, que é Senhor. E aí as pessoas aí acendem vela até para o anjo da guarda, né? Jesus, ele não precisa de velas, porque Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim, de maneira nenhuma andará em trevas. O crente não precisa de velas, porque a luz de Cristo raiou no nosso viver. A luz do Deus Salvador raiou na nossa vida. O sangue precioso do seu corpo, sem pecado, vertido na cruz, para me salvar e perdoar os meus pecados passados, meus pecados presentes e os meus pecados futuros. A Ele todo louvor, a Ele toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Jesus é Deus. Domingo pela manhã, se Deus permitir, nós vamos entrar no capítulo 2. E vamos continuar na humildade do Senhor, estudando a palavra do Senhor, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não o outro evangelho. Esse é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Deixa eu orar agora, encerrando esta primeira parte deste nosso culto, e convidar você, caso esteja me ouvindo ainda, a estarem conosco aqui domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical. Venha participar conosco, venha louvar ao Senhor conosco, venha nos conhecer. Se gostar, faça parte desta igreja. Deus te abençoe. Pai, eu quero te louvar. Eu quero exaltar e glorificar o teu nome. Até aqui, o Senhor Deus nos ajudou. Até aqui, o Senhor Deus cuidou das nossas vidas. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus.
nós dependemos de Deus. Submetemos-nos ao Senhor, em submissão, com fé, verdade, mesmo sabendo que somos vasos de barro. É o Senhor o nosso precioso conteúdo. Louvado seja o teu nome, no teu nome. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados de Jesus Cristo, momento da oração.